Boa tarde, minhas amigas, meus amigos internautas. Eu sou Cláudio Passos, são 15 horas do dia 19 de maio de 2020, uma terça-feira, e nós vamos dar abertura aqui em mais uma transmissão pelo canal Resistentes, tendo como convidada a nossa querida companheira, colaboradora do canal, Gisele Cittadini, que já esteve conosco outras vezes. Vou fazer uma brevíssima apresentação da Gisele. Ela é graduada em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, IUPET. Coordenadora e professora do mestrado e do doutorado em Direito da PUC-Rio e fundadora da ABJD, Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia. Quem vai me acompanhar nessa conversa é o nosso amigo, companheiro do canal, integrante do canal, advogado Eduardo Moreira, que fala do Rio de Janeiro. A Gisele está na região serrana do Rio, eu estou na região serrana de São Paulo, em Atibaia, e ela em Itaipava. Gisele, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vinda. Passo para você fazer suas saudações iniciais aqui para o nosso público. Obrigada, Cláudio. Obrigada, Eduardo. Um prazer enorme acompanhar vocês aqui no Resistentes, um canal que a cada dia se torna mais importante na defesa das forças progressistas nesse momento tão difícil da história do Brasil. Eu queria dar um abraço caloroso nos nossos assistentes, nas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, e dizer de novo que é realmente um prazer muito grande voltar a falar para os resistentes. Agradeço muitíssimo o convite. Valeu, Gisele. Nós é que ficamos honrados aqui com a sua presença. Edu, passo para você fazer a tua saudação inicial. Se você quiser abrir a roda, fica à vontade aí, Edu. Não, boa tarde, Cláudio, meu querido companheiro aqui de canal. Seja mais uma vez muito bem-vinda, Gisele Cittadino. É muito bom contar com a sua colaboração, sua participação aqui no nosso canal, sempre com informações muito relevantes e precisas, né? Principalmente no campo jurídico, que é um campo que é a nossa área, né? A nossa turma progressista tem enfrentado reveses sucessivos, né? E o outro lado violando diuturnamente a Constituição Federal. A participação, a sua luta, a sua resistência é muito importante e inspira a todos nós. Seja muito bem-vinda. Cláudio, por favor, eu sei que você está ansioso para começar o bate-papo, que você gostou tanto, assim como eu, claro, do último artigo, da última coluna da Gisele Cittadino, mas vou deixar você à vontade para colocar a bola no fogo. Tá bom, Gisele, nós vamos abrir a nossa conversa, então, nos remetendo a um artigo que você publicou no grupo Prerrogativas, pelo menos foi lá que eu tive acesso, no dia 4 de maio, né, onde você faz uma reflexão sobre os custos e as responsabilidades políticas pelo pedido de afastamento, impeachment do presidente Bolsonaro. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse artigo e o que mudou, né, na conjuntura, né, nessas praticamente 2 semanas, né, que decorreram desse artigo. Como é que o que te inspirou a escrever esse artigo e como é que você está vendo a conjuntura atual? Deixa eu fazer só um esclarecimento sobre esse artigo. Esse artigo, na verdade, a ideia de escrevê-lo surgiu a partir de um grupo de WhatsApp em que um companheiro nosso, chamado Jeff Amadeus, numa conversa, um grupo grande de WhatsApp, nós começamos a conversar sobre uma certa posição minoritária, tanto minha quanto dele, no grupo, um grupo que se chama Resistência Carbonária, é um grupo que tem gente muito querida, e é um grupo muito grande, e tanto eu quanto o Jeff éramos minoritários na ideia de que o impeachment significava uma quantidade de custos muito grande e que a gente deveria, como em toda ação política racional, a gente deveria calcular muito bem quais eram os custos e quais eram os benefícios do impeachment. Então, eu e ele ficamos de um lado e todo o grupo, digamos, ficou do outro. As pessoas
um pouco discutindo a necessidade precisamos de um impeachment, precisamos tirar Bolsonaro, coisa com a qual acho que ninguém que ainda tenha um mínimo de racionalidade pode se opor, né? Eu acho que todo o Brasil deve gritar em alto e bom som, fora Bolsonaro. A questão fundamental é como implementar esse fora Bolsonaro. E a discussão no grupo era exatamente essa, né? O que é que esse fora Bolsonaro significa? Significa um impeachment no modelo clássico dos impeachments que a gente já conheceu na história constitucional brasileira, e tanto eu quanto o Jeff Amadeus tínhamos uma posição divergente. E aí o Jeff me fez uma proposta, vamos transformar isso num texto? Vamos. E aí nós escrevemos juntos, o texto é meu e dele, e o texto foi publicado originariamente na Carta Capital. Foi o primeiro veículo que publicou o texto, eles exigem que o texto não tenha sido publicado, que o texto não tenha sido publicado em nenhum outro lugar antes de ser publicado na Carta Capital, e o texto foi publicado lá e depois foi publicado em outros lugares, inclusive no Prerrogativas, que é um grupo do qual eu participo. E o Prerrogativas tem um site, né, e lá se colocam todos os artigos e trabalhos que são publicados por todos nós que integramos o grupo. Feito esse esclarecimento, o texto é do dia 4 de maio, né? Já se passaram umas 2 semanas, quase 3 semanas da publicação do texto, e eu te diria que a situação política do país piorou muito, né? Do dia 4 de maio para agora, e acho que a piora política está absolutamente associada à pandemia, né? A pandemia tem desnorteado, de alguma forma, todos os setores organizados da política brasileira. A gente vê, por exemplo, que quem está, na verdade, administrando, e eu acho que a gente deveria fazer até uma homenagem a essas pessoas, porque quem está, na verdade, administrando a pandemia no Brasil nessas últimas semanas são os secretários municipais de saúde, né? Mais os secretários municipais, eu diria, do que os secretários estaduais, porque os secretários municipais estão muito mais próximos, né, da maioria dos hospitais, que são hospitais municipais, e estão muito mais próximos da população. Então, na verdade, quem está administrando a pandemia no Brasil são os secretários municipais de saúde, assessorados em conjunto com os secretários estaduais, porque do Ministério da Saúde não vem absolutamente nada, senão, eu te diria, um pouco de gasolina na fogueira, né? Porque, ao invés de ajudar, eles, na verdade, atrapalham. Quando o ministro Mandetta saiu todo o primeiro e todo o segundo escalão do Ministério da Saúde, à exceção de 1 ou 2 pessoas que já desempenhavam algum tipo de função. Hoje nós fomos informados que o novo ministro, ou ministro interino, o general Panúzio, eu agora não tenho muita certeza do nome, ele hoje contratou um conjunto grande de militares, mas todos eles especialistas, hoje não, ontem, todos eles especialistas em logística, né? Sem nenhum conhecimento sobre o funcionamento do Sistema Único de Saúde brasileiro, e a gente precisa de gente da área de logística quando a gente tem muita coisa a distribuir, quando a gente tem que avaliar onde é que falta alguma coisa, onde é que sobra alguma coisa, como é que a gente transfere alguma coisa de um lado, como é que a gente transfere alguma coisa para o outro. Para isso servem as pessoas que são especialistas em logística. E eu acho que, nesse momento, essa contratação me parece desnecessária, porque o Ministério da Saúde não tem praticamente o que distribuir, né? Tem faltado quase tudo. Tem faltado especialmente equipamentos de proteção individual para as pessoas que atuam no setor da saúde, médicos e setor de enfermagem.
Isso tudo está sendo substituído e administrado no âmbito dos próprios estados e no âmbito dos próprios municípios. No caso do governo de Manaus, por exemplo, eu ontem vi o prefeito Arthur Virgílio, que é prefeito de Manaus, até eles estão usando logística local para fazer distribuição de urnas funerárias, né, dos caixões de defunto, entre os próprios municípios do Estado. Então, é dentro do Estado que eles estão tirando urnas funerárias de um determinado município, onde o índice de mortalidade é menor, e transferindo essas urnas funerárias para outros municípios, onde estão morrendo mais pessoas. Quer dizer, nem mesmo colaborar no sentido de oferecer mais urnas funerárias, né, retirar de onde não tem e mandar para onde precisa, nem isso o Ministério da Saúde tem conseguido fazer. Né? O governo Bolsonaro, desde o início, se caracteriza por uma total paralisia administrativa em vários setores, não é de agora da pandemia. Eu acho que o que a pandemia só revelou foi exatamente uma incapacidade total de administrar, que já se notava, né, uma incapacidade total de administrar o país, e agora uma incapacidade ainda mais evidente por conta da pandemia, né? Enfim, eu tomei um rumo e a gente estava falando primeiro do artigo, né? E eu comecei a falar da crise, mas fale aí. Eu só queria pontuar o seguinte, Zélia, eu fui dar uma passada aqui na posição do Brasil, o Brasil já está chegando em 269 mil infectados, já estamos passando de 18 mil mortos, passamos o Reino Unido, já ocupamos a 4ª posição e devemos ocupar em breve, muito próximo dos Estados Unidos, o número de infectados, que no mundo já chega próximo de 5 milhões de infectados, com mais de 300 mil mortes. Mas eu queria, antes de passar a bola para o Edu, que você explorasse uma questão que me pareceu central nesse artigo que você escreveu junto com esse teu colega, quando você diz que não podemos tratar uma questão estrutural como se conjuntural fosse. Então, independente do agravamento da crise sanitária, este paradigma continua válido, né? Quer dizer, por mais que o fora Bolsonaro venha ganhando corpo e venha ganhando adesões, é necessário que o campo progressista se posicione devidamente nesse movimento, para que a gente também não transmita um sinal que não seja o melhor sinal para as nossas bases. Eu gostaria que você explorasse um pouco essa questão, Gisele, quando você diz que existe uma questão estrutural para ser trabalhada. Então, do seu ponto de vista, explora um pouquinho o que é essa questão estrutural, por favor. Claro. A discussão, Cláudio, sobre a questão estrutural e não conjuntural apareceu exatamente por conta das conversas múltiplas com vários setores sobre o tema do impeachment. Então, que, na verdade, essa questão está associada ao tema das frentes, né? Nós temos uma certa tradição no Brasil, né, de que quando o circo está pegando fogo, e lamentavelmente aqui na nossa história constitucional o circo pega fogo ou pegou fogo muitas vezes, quando o circo está pegando fogo, nós reunimos uma ampla frente, né, para tentar dar um jeito na situação em alguma medida. E agora, com essa pandemia e com a total incapacidade do governo Bolsonaro, surge novamente a ideia da frente. Eu não sou contra a ideia da frente, tanto não sou que estou agora participando, nós estamos organizando um grande movimento de vários partidos políticos, de várias associações da sociedade civil. Eu sei disso porque eu estou participando desse movimento como integrante da ABJD, e nós estamos preparando mesmo o que talvez venha a ser um esboço de um pedido de impeachment, mais um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, só que dessa vez
um documento que pode ser caracterizado como um pedido de impeachment de uma amplíssima frente progressista no Brasil. Não só de partidos políticos, mas também de forças da sociedade civil, especialmente grupos organizados da sociedade civil. Então, deixa eu lhe dizer, eu não tenho nada contra as frentes. As frentes, às vezes, e eu acho que esse é o caso, elas assumem uma dimensão emergencial. E, na falta, você sofre um acidente e o hospital mais próximo ele não tem todos aqueles recursos, mas você não pensa duas vezes. A situação é tão grave que só tem aquele hospital, é para lá que nós vamos. Então, eu penso à frente um pouco nesse sentido. Ela tem capacidade de dar conta de questões conjunturais. Ela tem capacidade de organizar grupos que defendem a democracia, grupos que defendem o Estado democrático de direito, grupos que defendem a institucionalidade democrática, enfim, todos aqueles temas que são temas muito caros, especialmente ao pessoal, à turma do direito. E nesse artigo com o Jeff, a gente estava preocupado com uma outra coisa que vai mais além da questão conjuntural e vai mais além desse compromisso, digamos, quase que exclusivo com o Estado democrático de direito, que é um compromisso com a questão mesma estrutural do Brasil, né? E aí eu retomo, por exemplo, o golpe de 2016. Né? Nós estaremos, 4 anos depois do golpe, nós estaremos, é preciso, eu não estou dizendo que eu sou contra isso, eu não sou contra isso, eu só acho que a gente não pode embarcar em certos compromissos sem discutir muito claramente quais são os custos e quais são os benefícios desses compromissos. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade, por exemplo, de, no momento, me aliar ao PSDB para discutir a possibilidade do fora Bolsonaro. Mas essa aliança é uma aliança conjuntural, porque há 4 anos atrás o PSDB foi o responsável por um golpe que destituiu uma presidenta eleita pela soberania popular que não havia cometido nenhum crime de responsabilidade. Então, há companheiros atuais nessa frente que 4 anos atrás usaram a organização política que tinham, cumpriram as exigências políticas de um pedido de impeachment, mas não cumpriram as exigências jurídicas de um pedido de impeachment, porque não havia crime de responsabilidade. É por isso que o que aconteceu contra a presidenta Dilma não pode ser definido de outra maneira, senão como um golpe. Não teria sido um golpe se houvesse algum fundamento de natureza jurídica para retirar a presidenta Dilma, né? Mas acontece que não havia nenhum fundamento de natureza jurídica a retirar a presidenta Dilma. Então, agora, nesse momento, a gente vai, porque temos um problema infinitamente maior, né, que é conjuntural, que é a eleição, que foi a eleição, né, não desejada, eu acho que por nenhuma fatia da população comprometida com um mínimo de racionalidade, foi a eleição de um presidente da República que tem uma personalidade eu não sou psicanalista, mas o que eu já li sobre psicanálise me autoriza a dizer que nós estamos diante de uma pessoa cuja personalidade é marcada por aquilo que se chama de perversidade. Né? Jair Bolsonaro parece mesmo ser um perverso. Então, esse problema é um problema brutal. Além de tudo, além de termos um perverso na presidência da República, né, alguém que não tem uma gota de empatia com a dor alheia, alguém que não tem nenhum compromisso com a dimensão do humano que pode existir em vários setores, né, em vários setores, que vai da liberação absurda de agrotóxicos
ao desmatamento da Amazônia, ao desmantelamento das redes de educação, de saúde, a retirada de bilhões de reais do sistema de saúde, e aí a gente pega pela frente uma pandemia, né, que não estava na conta nem no horizonte de ninguém. Então, diante de uma tragédia desse porte, né, a gente realmente tem que pensar na conjuntura. E a conjuntura exige a saída de alguém que não tem nenhuma habilidade, nem técnica e muito menos psíquica para lidar com tanta dificuldade. Agora, se a gente não calcular bem, né, as dimensões dessa aliança, os limites dessa aliança, e especialmente os riscos dessa aliança, nós poderemos ter a dificuldade mais na frente de nos posicionarmos diante do eleitorado. Não é? Porque, afinal, nós estamos nos aliando com aqueles que nos golpearam 4 anos atrás? Sim, estamos nos aliando com os que nos golpearam 4 anos atrás. Mas por quê? Porque estamos numa situação de crise absurda. É impossível esse governo continuar sob pena de chegarmos a ter mais de 1 milhão de mortos no Brasil. Eu vi o ministro Temporão dizer que, se nós não administrarmos minimamente bem essa pandemia, nós podemos chegar a ter de 4 a 5 mil mortos por dia. Né? E isso não é qualquer coisa. Isso é uma tragédia de proporção quase que historicamente não vista no Brasil. Né? São perdas humanas irreparáveis e numa dimensão absolutamente impensável. Não dá para se pensar nessa possibilidade. Então, não é esse governo, nem essa estrutura do Ministério da Saúde, repleta de pessoas especializadas em logística, que vão resolver esse problema. Agora, o afastamento de Bolsonaro é algo que precisa ser discutido com muito cuidado e precisa ser muito bem explicado à população, para que também não se pense que nós vamos resolver todos os nossos problemas a partir de agora fazendo impeachments sucessivos. Né? Não gostei, consegui maioria no Congresso, não consegui maioria no Congresso, então, como se isso aqui fosse um parlamentarismo em que você oferece um voto de desconfiança que não consegue ser barrado no parlamento, e aí você derruba o primeiro-ministro. No Brasil, é um sistema presidencial. Né? E, a não ser por motivos gravíssimos, o impeachment não pode ser utilizado da forma como se imagina, como, por exemplo, o ex-deputado federal Aécio Neves utilizou, né, logo após as eleições de 2014. Eu não aceito o resultado eleitoral. Quem és tu, cara pálida, para não aceitar o resultado eleitoral de um sistema democrático, sustentado, legitimado por uma soberania nacional impressionante? Só que ele vai falando isso, a Rede Globo vai falando isso, o lavajatismo vai enfatizando isso, a Câmara dos Deputados começa a ser minada internamente e se compromete com esse propósito. Então, quando você mal se dá conta, nós temos uma interrupção da institucionalidade democrática, que na história de qualquer país é uma coisa gravíssima, e aqui a gente parece que usa isso como se fosse uma ferramenta para dar conta de crises políticas que não são administradas pelas vias regulares. Isso é muito preocupante. Quer dizer, a gente não pode passar a impressão agora que a gente está fazendo com Bolsonaro rigorosamente a mesma coisa que fizeram com Dilma Rousseff. Sim. E se as forças progressistas vão participar dessa grande frente, que inclui, inclusive, pessoas que foram responsáveis pelo golpe de 2016, é preciso que isso fique muito claro para o eleitorado. Muito bem, Gisele. Eu estou nessa linha de raciocínio seu. É preciso que a frente é necessária. O governo Bolsonaro
já dá mostra de total descontrole e sem nenhuma capacidade de dar conta do tamanho da crise econômica e sanitária que o país está se metendo, e buscar uma saída numa frente ampla, onde as forças progressistas demarquem nitidamente o seu campo, eu acho que é uma tarefa importantíssima. Edu, vou passar para você e passo para você também, Edu, a leitura do chat, que você faz isso com muito mais competência do que eu. Não, maravilha. Então, aqui, Beth de Brasília, Maria Eugênia Bastos Diniz de Belo Horizonte, dando boa tarde, Douglas Xavier também, nossa querida companheira Luciana Escobar, colaboradora do canal, dando boa tarde aos amigos, Tatiane Barros, Ângela Sadoc também, nossa companheira aqui do Rio de Janeiro, Bruno Anastasiak do canal, fazendo a campanha aqui para chegarmos, estamos quase na meta dos 10 mil, ele está reforçando a nossa campanha, Luz Marina Campos Garcia, grande Gisele, mandando um abraço especial para a Gisele. Maurício Gubert, boa tarde e saludos a todos. A Luciana fez um comentário aqui. Essa é a grandeza do discurso de quem se importa com os outros e quer o bem do Brasil. João Cláudio Fontes, fora Bolsonaro genocida. Rogério Anitabliano, nosso companheiro, está por aqui dando uma boa tarde. Ele é aniversariante do dia, fica nosso abraço para o Rogério, saudando e desejando muita saúde e felicidade para o nosso querido amigo. João Cláudio, nazista, se isso não for motivo para o impeachment, não sei mais o que é. E Ida Maria pedindo a volta do PT. Gisele, eu concordo plenamente com você. Primeiro, eu quero te parabenizar pelo artigo, que eu achei muito corajoso. Não só você, mas o seu companheiro que ajudou na elaboração do artigo. Porque pedir fora Bolsonaro, pedir impeachment, virou meio que figurinha carimbada, assim as pessoas se preocuparem exatamente com os riscos e quais as consequências dessa decisão. Eu, pessoalmente, quer dizer, estou muito longe de ser uma figura de proa em qualquer processo, mas eu, pessoalmente, resisti a acompanhar esse chamamento, exatamente pelas razões que você colocou. Primeiro, nós temos hoje, no Brasil, depois da eleição direta para presidente, depois da ditadura, foram 5 presidentes eleitos. A queda de Bolsonaro significará que 3 deles tiveram um mandato interrompido por um impeachment. Então, isso já tem que nos fazer pensar com muita calma. Eu concordo em gênero, número e grau. Impeachment não é solução para governo que vai mal. Impeachment tem a sua previsão jurídica muito bem estabelecida e que deve ser obedecida, né, na Constituição Federal. Agora, estamos diante de uma figura absolutamente diferente de tudo aquilo que a gente já assistiu. A gente imaginava que o governo Bolsonaro seria muito ruim, mas ele consegue comprovar que nós estávamos errados, ele consegue ser muito pior a cada dia que passa. E aí eu quero lhe perguntar se existe outra saída que não passe pela Câmara dos Deputados. Eu estou de acordo que o discurso fora Bolsonaro da parte do nosso campo tem que ser muito explicado, e eu acho que tem que vir com a consigna fora governo, porque essa política neoliberal não atende a maioria da população, etc. E Mourão também não é uma solução menos autoritária que Bolsonaro, e ele comprovou no artigo escrito que publicou no Estadão semana passada. Como você vê a saída via Supremo Tribunal Federal, que também, de uma certa forma, e você chama atenção no final do seu artigo, não fazendo referência exatamente à decisão do Supremo, mas eu vou até ler aqui para o pessoal que ainda não teve oportunidade de ler. Por fim, ressaltamos que não é o momento de colocar o direito na frente da política, sem uma estratégia, sob pena de correr o risco de reforçar o lavajatismo e transformar Sérgio Moro no pivô do impeachment. A grande mídia corporativa já transformou o ex-ministro da Justiça em herói nacional no passado recente. Não fará bem à democracia brasileira se esse filme for reeditado. Eu quero pegar esse gancho muito oportuno para lhe perguntar que a solução melhor para nós seria a cassação da chapa via TSE, cuja esperança é mínima, apesar das novas revelações da entrevista de Paulo Marinho na Folha de São Paulo, que eu acho que reforça aquela questão da fraude eleitoral. Agora, a saída pelo Supremo, que parece hoje, algumas pessoas avaliam que seja um pouco menos distante do que o impeachment via Câmara dos Deputados, talvez a gente caia nessa questão, porque o Supremo está sendo motivado pela saída de Sérgio Moro e pelo discurso que ele fez na saída. Talvez a saída pelo Supremo seja um endeusamento de Moro como pivô desse processo.
Como é que você vê essas duas saídas possíveis, uma talvez menos que a outra, menos provável, a cassação da chapa com as últimas revelações e pelo Supremo? Eu avalio, Gisele, que o Supremo é peça política fundamental já de há muito tempo, né? Foi peça fundamental na queda da Dilma, no julgamento da Dilma, e na minha cabeça, se o ministro Celso de Mello liberar toda a gravação de uma reunião ministerial, pode ser que ele esteja dando a senha, eu queria te ouvir também especificamente sobre esse ponto, de que o Supremo já está partindo para essa solução de ser o ator principal na retirada de Bolsonaro. Gisele, falei demais, mas eu queria te colocar essa situação. Gisele, deixa eu só, para benefício aqui de entendimento do nosso público, explicar melhor essas hipóteses que o Edu coloca, porque me parece, eu sou leigo, eu estou diante de dois advogados, seja, a não ser a saída pelo TSE caçando a chapa, que é muito improvável, qualquer outra saída passa pelo Congresso Nacional. Tá certo? Então, não haverá uma saída só pelo STF. O STF poderia provocar uma discussão, mas para se implantar o processo passa pela Câmara Federal. Né? Apenas esse esclarecimento para o público que nos acompanha. Diga, Edu. Só complementar o seguinte, eu não sei como a Gisele vê isso, eu até gostaria que ela também, se puder opinar, mas se vier uma decisão do Supremo pedindo autorização da Câmara para afastamento, né, para abertura do processo e imediato afastamento do presidente, terá um peso danado na avaliação do Congresso Nacional. Eu imagino que seja um peso maior do que um pedido de impeachment de deputados ou de partidos querendo o afastamento dele. Outra dúvida, Gisele, me permita, nós estamos te enchendo de dúvidas. A mim também, como leigo, me parece que o Supremo teria que ainda ter um pedido do Ministério Público Federal para abrir o processo, não é isso? Quer dizer, não é o Supremo que faz o pedido de abertura de um processo, o Ministério Público faz um pedido, vai para a Câmara aprova ou não, e aí vai para o Supremo dar andamento. Explica para nós um pouco esse quadro, Gisele, por favor. A questão fundamental é que o Poder Judiciário ele não tem competência para atuar, senão a partir de algum tipo de provocação. Né? Ele não pode decidir por si só. Então, nesse sentido, a manifestação do Procurador-Geral da República é absolutamente decisiva. Sim. Agora, eu acho que vocês têm muitas dúvidas. Eu acho que eu tenho mais dúvidas ainda do que vocês e tenho muito poucas respostas objetivas a essas dúvidas. Mas eu acho que é preciso problematizar todas essas questões que vocês colocaram. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: do ponto de vista jurídico, exclusivamente jurídico, o que não falta é razão para um pedido de impeachment do presidente da República. Há crimes de responsabilidade de todo modelo, de todo tamanho, de toda dimensão, de todo formato, para que dê sustentação a um pedido de impeachment. Você pode fazer, no caso do Bolsonaro, um pedido de impeachment fundado em 8, 9, 10 tipos diferentes de crimes de responsabilidade, como você pode fazer um pedido de impeachment curto, seco, objetivo, fundado somente num crime de responsabilidade, porque basta um, né? Não precisa de ter vários crimes de responsabilidade. No caso específico do Bolsonaro, ele é uma criatura tão simbolicamente contrária a tudo aquilo que a gente pode entender como ordenamento normativo, que nós temos uma variedade de crimes de responsabilidade cometidas por ele. Quer dizer, desde lá atrás, quando ele demite um funcionário público, porque esse funcionário público aplicou uma multa ambiental a ele pessoalmente, né? Isso é um crime de responsabilidade, basta isso, não precisa de mais outra coisa.
né? E não foi agora, foi há quase um ano atrás, logo no início do governo, né? Então, crimes de responsabilidade. O primeiro ponto que eu queria destacar é esse: não faltam crimes de responsabilidade para que o impeachment tenha sustentação do ponto de vista jurídico. Esse é o primeiro ponto. Agora, a gente sabe que um pedido de impeachment não se sustenta somente na ideia de um crime de responsabilidade. Para isso, né, para que esse crime de responsabilidade se transforme num fato politicamente relevante, capaz de levar o Congresso Nacional a aprovar o pedido de impeachment, é preciso que no Congresso Nacional se forme uma força política contrária ao presidente e que dê sustentação política a essa dimensão jurídica. No caso da Dilma, por exemplo, eles tiveram força política para tirar a Dilma, mas eu repito, já disse aqui, eles violam a lei porque não havia motivo de natureza jurídica, por isso foi um golpe. Agora, a questão é, eu acho que a gente tem muitos pontos a levantar em relação ao impeachment, a considerar em relação ao impeachment, que precisam ser discutidos. O primeiro deles é vinculado ao tema das manifestações da sociedade civil. Não há pedido de impeachment. Vamos lembrar do pedido de impeachment do Collor, vamos lembrar do pedido de impeachment da Dilma. Não há pedido de impeachment no planeta que não tenha algum tipo de, na sua origem, movimentação no âmbito da sociedade civil. No caso da Dilma, se vocês lembram, não faz tanto tempo, um domingo sim, um domingo não, as forças pró-impeachment estavam na rua, as forças contra o impeachment estavam na rua, até que, com o apoio absolutamente seguro, firme e decidido da grande mídia corporativa no Brasil, mas especialmente da Rede Globo, que cobria durante o dia inteiro as manifestações pró-impeachment de norte a sul, leste a oeste do Brasil, às vezes filmando de longe para dar a impressão de que havia muito mais gente no lugar do que, na verdade, havia. Enfim, a mídia apoiou e reverberou e repercutiu a movimentação que estava na sociedade civil. Gisele, nesse momento, nós não temos nem... Só uma interrupção, só para reforçar o que você está dizendo. Claro. Uma das manifestações, ou mais de uma, a Rede Globo alterou a partida de futebol do Campeonato Brasileiro na capital paulista e colocou de tarde para de manhã, porque a manifestação ocorreria à tarde. Isso para a Rede Globo mudar a grade da sua programação, que é a prova cabal do seu apoio restrito àquele movimento, né? Claro. Se não fosse a Rede Globo, dificilmente o impeachment da presidenta Dilma teria prosperado. Ela foi uma das forças decisivas do golpe de 2016. Então, a pergunta é em que lugar, né, em que espaço público a sociedade civil brasileira vai se manifestar agora pelo impeachment? Nós estamos vivendo uma pandemia, estamos todos em isolamento. As pessoas que hoje eu tive notícia, as pessoas que resolveram, nas últimas semanas, sair de casa e fazer algumas pequenas manifestações em favor do Bolsonaro, coisa de 10 pessoas, 20 pessoas aqui e acolá, já há registro de pelo menos 3 mortes entre essas pessoas. Então, não é uma brincadeira, quer dizer, a gente não pode ir para a rua no meio de uma pandemia com uma doença tão grave, né, fazer uma manifestação. Não vão só os jovens, mas os jovens vão, se contaminam e levam a doença para os seus familiares mais velhos. Então, não há como, né, movimentar a sociedade civil brasileira pelo impeachment. A gente teria que encontrar outras formas de fazer isso. Elas existem? Existem, claro que existem, mas elas precisam ser... A gente precisa discutir isso, a gente precisa organizar as redes sociais. A gente não pode esquecer
que, desde 2013, há um trabalho, eu tive acesso a um trabalho um dia desse, que mostra como, de 2013 para frente, as redes sociais foram sendo constituídas e manipuladas pelos robôs, o tema das fake news. Isso é um trabalho longo, e, nesse momento, me parece que Bolsonaro tem mais controle sobre as redes sociais, ele e seus apoiadores, do que as forças progressistas, né? Mas é um embate que a gente precisa fazer. E como a gente só tem esses mecanismos virtuais hoje para o enfrentamento, a gente precisa se organizar para esse enfrentamento. Isso não pode ser uma coisa que a gente simplesmente ignore, porque se as forças progressistas ignoram a necessidade de mobilização da sociedade civil, as forças de Bolsonaro não vão ignorar e vão ativar os seus robôs, né, e o seu público fanatizado para que essa manifestação apareça. Então, a gente precisa estar pronto para oferecer alguma alternativa a essa reação. Então, esse era o primeiro ponto que eu queria mencionar, que é exatamente como fazer um impeachment sem que a sociedade civil participe efetivamente desse debate. O segundo ponto que eu queria problematizar em relação ao impeachment é que, se a gente entra com um pedido de impeachment de Jair Bolsonaro, isso significa que, em alguma medida, vejam bem, em alguma medida, isso significa uma espécie de legitimação ou de mecanismo de legitimação do seu substituto. Porque não há possibilidade da gente entrar com um pedido de impeachment de Bolsonaro na Câmara, com um pedido de impeachment de Bolsonaro e de Mourão na Câmara. Isso não existe. Juridicamente, não há essa previsão legal. Nós só podemos entrar com um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. Eu não sou contra esse pedido de impeachment em princípio, mas eu quero dizer que é preciso que a gente esclareça muito fortemente à população brasileira que nós estamos evitando um problema trágico porque estamos tirando do governo um perverso. Mas que isso não significa que nós estamos legitimando o general Mourão, que parece não ter uma personalidade perversa, mas que tem os mesmos compromissos políticos de Jair Bolsonaro e da extrema-direita brasileira. Ele talvez seja mais sorridente, ele talvez seja mais simpático, mas nenhum aqui de nós conhece Mourão. Mourão nunca foi político, Mourão é um general, não teve um único voto, portanto, ele não tem legitimidade democrática alguma para assumir esse governo. Alguma. O povo nem conhece o general Mourão, é diferente de Michel Temer. Michel Temer, eu não estou aqui dizendo que Michel Temer merecia, aquilo foi um golpe. Mas há muita diferença entre Michel Temer e o general Mourão. Michel Temer foi senador, Michel Temer foi deputado, Michel Temer foi um político que tem 40 anos, né, de história. Eu acho a história de Michel Temer terrível, mas ele tem 40 anos de história na política brasileira, né? De qualquer forma, aquilo foi um golpe. Mas o que eu quero dizer é que Mourão é 1000 vezes pior do que Michel Temer. Né? 1000 vezes pior do que Michel Temer. E você vê, Michel Temer tinha 82% de reprovação e ainda assim seguiu até o final. E aí vamos para o terceiro ponto das minhas observações. O primeiro ponto é a questão da pandemia que imobiliza, em alguma medida, a sociedade civil. O segundo ponto é que nós precisamos efetivamente discutir a ilegitimidade de Mourão para assumir o governo após o impeachment do Bolsonaro. O terceiro ponto é a questão do Congresso Nacional. Ontem, um rapaz que não deve ter 40 anos, formado em Direito, assumiu a presidência de uma fundação do Ministério da Educação
que tem a função de mobilizar 54 bilhões de reais por ano em matrícula, em material didático, em transporte escolar, em uniforme escolar para toda a rede pública do Brasil. Então, a gente não está falando de um cargo desimportante, mas a pessoa que assumiu esse cargo, que é uma pessoa indicada pelo PL, um dos partidos que integram o famoso Centrão, que não deveria se chamar Centrão, porque de Centrão não tem nada, essa gente está totalmente situada à direita e à extrema-direita, mas, enfim, o famoso Centrão já começa a ocupar cargos fundamentais no governo Bolsonaro. Então, quando Rodrigo Maia diz que aqui na Câmara não há espaço para discutirmos impeachment, ele disse isso 10 dias atrás. 10 dias atrás ele disse isso. A palavra impeachment não faz parte do meu dicionário e não há espaço político para se discutir impeachment na Câmara. Por quê? Porque ali Bolsonaro já estava começando a costurar aquilo que ele denunciava como o esquema da velha política, que é o famoso presidencialismo de coalizão, que é a única coisa que a gente tem no Brasil. Então, se a gente não gosta do presidencialismo de coalizão, eu sugiro que os nossos eleitores pensem muito bem antes de votar nas pessoas. Porque quando a gente elege o Aleluia, o Zé Carlos Aleluia, ou elege o Marum, ou elege esses políticos que têm redutos eleitorais e usam, né, os cargos no aparelho executivo para administrar as suas demandas nos seus currais eleitorais e no âmbito do legislativo, a gente precisa lembrar disso, né? Que no Brasil nem o governador governa sem a Assembleia, nem o prefeito governa sem a Câmara de Vereadores e nem o presidente da República governa sem o Congresso Nacional. Então, a gente tem que pensar sempre na qualidade do político que a gente elege. Mas um dia a gente aprende. Então, eu não vejo hoje, né, especialmente com essa distribuição de cargos no âmbito do Congresso Nacional, eu não vejo espaço para que o Congresso Nacional, para que Rodrigo Maia receba um pedido de impeachment e dê prosseguimento a esse pedido no Congresso. Hoje, agora, eu quase que aposto todas as minhas fichas que isso será muito diferente daqui a umas 3 ou 4 semanas. Por quê? Porque eu acho que quem vai derrubar Bolsonaro é a pandemia. Quem vai derrubar Bolsonaro serão os milhões, os milhares de mortos. É muito triste isso, né? Mas serão os milhares de mortos que o Brasil está enterrando, já enterrou, está enterrando e vai enterrar. Não só esses milhares de mortos que nós vamos enterrar, e permita que a gente não chega, Deus permita que a gente não chegue ao número de 1 milhão de brasileiros, né? Mas esses milhares de mortos vão matar Bolsonaro, e o que vai matar Bolsonaro também é o fato da crise da crise econômica que vai se abater sobre o Brasil por conta da pandemia, né? Ontem eu via um amigo economista mencionar que ele aposta tudo que nós teremos esse ano uma queda do PIB não inferior a 8,5%. Isso é uma pancada verdadeiramente assombrosa na economia brasileira. Então, eu não vejo como Bolsonaro poderá sobreviver aos mortos e à crise econômica. Agora, tecnicamente, é muito difícil imaginar qual vai ser a saída, digamos, formal, procedimental, jurídica, porque tudo pode acontecer, né? A sociedade brasileira vai ficar sentada em casa vendo 4.000 pessoas morrerem por dia? Essa é uma pergunta, né?
É difícil assistir 800 pessoas morrerem por dia, mas se a gente está falando de 4.000 pessoas morrerem por dia, a gente está falando do fato de que quase nenhum brasileiro vai deixar de perder alguém. É uma coisa... É difícil você raciocinar a priori, né, sobre isso, mas é isso. É um número tão absurdo de pessoas que todos nós vamos perder alguém. E nós vamos ficar em casa sentados assistindo, todos nós estaremos perdendo nossas pessoas, nossos amigos, nossos parentes, e vamos ficar em casa. Os números da pandemia são rigorosamente mentirosos. A minha mãe fez um exame de Covid, minha mãe já passou dos 80, a minha mãe fez um exame de Covid há 3 dias atrás, porque não se sentiu bem, e testou positiva. Só que ela já está imunizada, porque ela teve, apesar de ser de idade, de ser do grupo de risco, ela teve uma forma assintomática da doença. A minha mãe não está no registro. A minha cunhada e o marido dela, ambos com mais de 60 anos, tiveram Covid e não estão nos registros. Quantas pessoas... Eu conheço um rapaz que fez um trabalho na minha casa e me telefonou dizendo que está com Covid. O caso dele, inclusive, é um pouco mais preocupante, porque é jovem, tem 40 anos, mas ele estava com muita falta de ar. Então, ele também não está nessa lista. Então, só eu conheço 4 pessoas que estão com Covid ou estiveram com Covid e que não estão nesse número de 250 e tantas mil pessoas. Então, o número de infectados no Brasil é muito maior do que esse número que está apresentado aí, né? Ultrapassamos o Reino Unido. A gente já ultrapassou o Reino Unido há semanas atrás, porque esse número é só o número das pessoas que estão em hospital, que estão com dificuldade. Quer dizer, a quantidade de pessoas que estão reclamando dos atestados de óbito, que aparece causa indeterminada, ou então síndrome respiratória grave. Essas pessoas morreram de Covid, e isso não está notificado. A subnotificação é enorme. Então, é isso que tem levado muitos infectologistas a dizer que, no Brasil, a situação pode ser terrível. Ela está sendo terrível, mas ela pode piorar muito. Então, eu acho que o que vai acabar com o Bolsonaro, morra quantos morrerem, né? Mesmo com o número que a gente tem hoje, que já é absurdo, né? 20 mil brasileiros mortos. Mas eu acho que o que vai acabar com o Bolsonaro vai ser a extraordinária incompetência dele e de sua área econômica de saber lidar com a crise econômica que vai chegar. Porque todas as formas de lidar com a crise econômica que vai chegar é uma forma que passa pelo papel do Estado na ativação da economia. E é tudo o que Paulo Guedes não quer. Paulo Guedes é contra o Estado ser alavancador, movimentador da economia. Ele acha que a economia deve se movimentar exclusivamente a partir de recursos privados e não com o uso de recursos públicos. Ele já está reclamando que ele não tem recurso público para pagar uma eventual terceira ou quarta parcela dessa ajuda emergencial. Então, do Estado brasileiro, do governo brasileiro atual, desse Estado brasileiro, cuja economia é levada adiante por Paulo Guedes, não virá nenhuma solução para a crise econômica que chegará. Então, eu não vejo futuro para Bolsonaro, eu não vejo futuro para Paulo Guedes. Agora, é muito importante que a gente também diga o seguinte: dessa frente ampla que nós estamos participando agora, nós integra essa frente ampla. Nós, representantes das forças progressistas, mas também a Rede Globo de televisão. Por que eu me lembrei da Rede Globo de televisão agora? Não é porque ela critica Bolsonaro todo santo dia, em todos os jornais, seja no canal aberto, seja no canal fechado. Eu me lembrei da Rede Globo agora porque a Rede Globo não tem uma única palavra de crítica à gestão econômica de Paulo Guedes e de sua equipe econômica. Nenhuma crítica.
Bolsonaro é grotesco, Bolsonaro é violento, Bolsonaro é antidemocrático, Bolsonaro agride a imprensa, Bolsonaro é contra a liberdade de expressão, Bolsonaro não sabe administrar o país, Bolsonaro não sabe enfrentar a pandemia. Tudo isso a Rede Globo repete todos os dias. Alguém já viu a Rede Globo dizer que o modelo econômico de Paulo Guedes é inadequado? Que o Brasil precisa de um Estado interventor para nos tirar dessa crise econômica, que já era brutal e que agora se transformou em super brutal com a pandemia? Não, a Rede Globo não tem nenhuma palavra contrária à questão do plano econômico que está sendo gestado. A Rede Globo não tem uma palavra contrária à reforma trabalhista que desmontou os direitos das classes trabalhadoras e desmontou os sindicatos. A Rede Globo não tem uma palavra contra a reforma da Previdência, né, que vai deixar na amargura uma geração futura de pessoas idosas. Então, é preciso que a gente explique muito bem para as pessoas, explique muito bem para os eleitores o que significa essa frente, quais são os limites dessa frente, porque nesse momento nós podemos e devemos nos associar a pessoas que nos golpearam 4 anos atrás e especialmente a pessoas com quem nós não vamos compartilhar um projeto de país no futuro. Isso é que eu acho fundamental. Para que as pessoas não pensem que é tudo um saco de gatos e que não há diferença entre as forças do PT, as forças do PSB, as forças do PCdoB e a Rede Globo de televisão, e Dória e Bruno Covas, enfim, né? Porque... Gisele. Oi, desculpa, eu falo muito. Não, imagina. Não, está muito boa a sua explicação, está sendo muito enriquecedor para o nosso público. Nós já passamos de 50 minutos de live. Vamos fazer uma última rodada aqui, Edu? Claro. Mas eu gostaria, Gisele, de que você nos apresentasse um pouco mais essa articulação que você se referiu no início da nossa conversa. Quais forças sociais estão nela, quais partidos políticos estão nela e qual é a perspectiva de estar apresentando este pedido de impeachment? Já tem um prazo? Edu? Não, antes de passar para a Gisele, só dar uma passada aqui no chat, Cláudio. Tá, Gisele. à vontade. Fábio Silva dando boa tarde daqui de Almada, em Portugal. Resistentes cruzou o oceano. Seja muito bem-vindo, hein, Fábio Silva? Rogério Anitablian agradecendo nossos parabéns. Quem não for inscrito, se inscreva no canal do Rogério Anitablian. Fábio Silva está aqui. Luz Marina Campos Garcia comenta: o impeachment não é instrumento para destituir um governo não desejado, mas na situação atual é necessário, porque é a maneira de interromper o projeto fascista que está em curso. O Fábio já defende a anulação das eleições já. Nossa querida companheira e colaboradora lá de Minas, Paula Meniconi, está dando boa tarde, diz: Gisele, sou sua fã. O problema é, segundo o Fábio, os Estados Unidos vão deixar a gente derrubar o Bolsonaro? Luz Marina Campos Garcia, entrevista de Paulo Marinho, acompanhada pela declaração do TRF2, se constitui prova suficiente de fraude eleitoral e, portanto, eu não acho que não seria suspensão das eleições, mas a anulação, né? Maria Eugênia Baixo Diniz está aqui de volta, Luciano Escobar, Luz Marina diz anulação, isso, agora ela corrigiu. Tem como anular? O pessoal está muito aqui aflito, perguntando se tem como anular as eleições. Cleide Lemos, a força política contrária ao deprimente da República vai se formar quando os omissos saírem de sua posição covarde. A mídia fomentou o golpe, ela complementa. A Maria Eugênia Aécio, Moro e Globo, tudo a ver. Não são só os idosos, conheço crianças e 3 amigos meus foram a óbitos. Eu lamento, Maria, profundamente. Luz Marina, eu já falei dela. Como seria a postura de Renan Calheiros como presidente do Senado? Não dá para a gente saber, né? Porque ele também não é uma figura 100% confiável, né? Cleide, antes da pandemia, a sociedade já estava imobilizada, isso é que é terrível. A Maria Eugênia, tudo por que estamos em segundos, qualquer momento, tudo pode estar em segundos, qualquer momento nesse governo.
A subnotificação é enorme. Podem multiplicar por 10. Ontem eu ouvi um estudo que parece que a gente pode multiplicar por 12 o número de infectados no Brasil. De 10 a 12, é isso mesmo? Isso, exatamente. Jaluz Arral está por aqui. O que fazermos com esses congressistas e senadores eleitos na onda do Bolsonaro, mesmo que o chefe da milícia caia? Não tem como fazer nada, Jaluz. Não tem como intimar também na mesma esteira os deputados e senadores que foram aí nessa leva. Edu Goulart, meu querido amigo de Fortaleza, está aqui, e a Cleide elogiando as colocações da Gisele. É isso, Cláudio. E reforçar aquele pedido de sempre, né? Pessoal que não for inscrito, se inscrever no canal. A gente está muito próximo da meta de alcançar 10 mil inscritos, uma meta para nós vai ser importante, muito prazerosa, muito esperada. Então, a gente reforça a campanha de inscrições, dê likes nessa, dê joinha nesse papo e compartilhe em suas redes. Diga lá, Cláudio, por favor. Muito bem, Edu. Só me permita uma dúvida. A Luz Marina Campos Garcia, se ela puder confirmar se é aquela pastora luterana que esteve presente na cerimônia de encantamento ontem. Não sei se a Gisele pôde assistir, mas foi mais uma cerimônia muito bonita, muito emocionante. Se ela puder confirmar aqui no chat, eu agradeço, se é quem participou da roda do nosso programa ontem. Gisele, eu passo para você todo esse comentário que nós fizemos. Se você puder responder, ficamos agradecidos, mas peço para você também, no final, fazer as suas despedidas aqui do nosso público. Agradecendo demais a tua presença, é sempre muito bom ter você com a gente. Por favor. Claro. Cláudio, eu gostaria somente de dizer o seguinte, eu nem sei se falei demais quando eu mencionei no início a nossa ação, né? A nossa ação aí contra o governo Bolsonaro, especialmente o nosso pedido de impeachment. Eu não posso falar pelos partidos, tá? Porque a ideia é que seja uma aliança a mais ampla possível de partidos políticos, mas eu não posso falar por eles. Agora, falo pelas associações da sociedade civil. Eu acho que a gente já tem pelo menos umas 200 e poucas associações da sociedade civil comprometidas com esse pedido de impeachment. Eu acho que vai ser uma coisa muito representativa, e não só da sociedade civil, mas também, né, da área do direito, né, todas as pessoas que têm algum destaque pela sua atuação, pela sua carreira, enfim, pelo seu trabalho, acho que essas pessoas todas vão assinar, e, enfim, nós estamos... É isso que eu chamo de movimentação da sociedade civil. A gente precisa mobilizar a sociedade civil para esse pedido de impeachment. Esse pedido de impeachment não pode ser alguma coisa que venha pelo alto, como tudo no Brasil vem pelo alto. Agora, uma outra coisa que eu queria lembrar às pessoas, porque quando a gente fala assim, a gente precisa fazer o pedido de impeachment do presidente Bolsonaro, as pessoas às vezes têm a impressão, porque a gente sabe o genocida que ele é. Mas a gente precisa lembrar que vivemos num país em que, lamentavelmente, hoje, esse genocida ainda tem 28% ou 30% de aprovação, e, segundo a última pesquisa da Folha de São Paulo, 52% da população é contra o impeachment do Bolsonaro. E não é contra o impeachment do Bolsonaro porque gostam do Bolsonaro. É contra o impeachment, eles são os 52%, eles são contra o pedido de impeachment, porque o pedido de impeachment é muito traumático. O que aconteceu com a gente em 2016 e a crise econômica que veio em seguida ao impeachment, as pessoas não esquecem. E agora, no meio da pandemia, um outro pedido de impeachment, as pessoas se assustam. Então, a gente tem que compreender isso. Agora, uma coisa que a gente não está contando é o seguinte: isso é um jogo de xadrez político. Todo esse movimento precisa ser muito bem calculado. É claro que Rodrigo Maia é um político muito experiente e ele não vai receber e abrir e aceitar um pedido de impeachment se ele não tiver o som do que está acontecendo na Câmara dos Deputados, especialmente. Agora, vocês já imaginaram a abertura de um processo de impeachment que é recusado pelo Congresso Nacional?
O que isso pode fortalecer Bolsonaro? Quer dizer, eu sou contra o pedido de impeachment? Não sou. Acho que não temos alternativa diante da tragédia que estamos vivendo no Brasil. Agora, esse passo só pode ser dado se nós tivermos minimamente o controle sobre os seus desdobramentos. Porque se chega um pedido de impeachment na Câmara e ele é aberto e ele não é aprovado, nós vamos ter um Bolsonaro ainda mais forte. E isso nenhum de nós quer. Nenhum de nós quer. Então, eu acho que é esse o meu recado. Né? O meu recado vai nesse sentido. Não se trata de defender Bolsonaro, como muita gente imaginou a partir da leitura do artigo na Carta Capital. Defender Bolsonaro nesse sentido. Ela é contra o impeachment, eles são contra o impeachment. Não, eu não sou contra o impeachment. Eu só acho que se a gente não calcular os custos desse impeachment, desse pedido de impeachment, de uma forma muito cuidadosa, a gente pode terminar por reforçar o poder de Bolsonaro ao invés de fragilizá-lo. Então, é uma estratégia política, é um jogo político, e como todo jogo, para a gente ganhar no final, a gente precisa de regras e a gente precisa saber jogar. A gente precisa calcular quais serão os movimentos do adversário. Bolsonaro não é bobo, a gente já está vendo aí essa ampla coalizão que ele está fazendo com as forças da direita no Congresso Nacional, e a gente precisa, né? Mas a gente ataca essas forças da direita, a gente vai na luta, a gente denuncia, a gente desvenda, a gente esclarece, porque tudo pode acontecer, menos o país continuar a ser liderado por uma pessoa, né, tão nefasta, tão mesquinha, tão cruel e tão incapaz. Muito bom, Gisele, muito bom ter você aqui ouvindo as suas ponderações. Nós temos um desafio gigantesco pela frente, não há dúvida. Um impeachment para ser aprovado com esta Câmara, com o Bolsonaro fazendo o toma lá da cá do jeito que já está fazendo, será uma tarefa muito árdua e nós temos que calcular muito bem todo esse movimento. Como você diz, é um jogo de xadrez. Mas, independente dessa avaliação política, das responsabilidades, o movimento da sociedade caminha nessa direção que você colocou, né? Quer dizer, o pedido sairá e o desdobramento que ele vai ter, só mesmo um acompanhamento muito próximo, pressão do jeito que for possível, porque vamos considerar também que a gente pode pressionar o Congresso Nacional por meios virtuais, né? Não precisamos necessariamente estar nas ruas. É possível Sem que dúvida. se faça uma gigantesca mobilização virtual para pressionar o Congresso Nacional a fazer a lição de casa. E você aponta para um risco que é absolutamente factível, né? Você coloca o pedido e ele não é aprovado. O Bolsonaro sai muito mais fortalecido. Bom, tudo isso mostra que teremos tempos bastante difíceis aí pela frente, com a pandemia crescendo, e nós iremos acompanhar isso de perto, trazendo pessoas aqui para o canal Resistentes, sempre nos ajudando a refletir sobre esses caminhos que nós teremos que enfrentar neste Brasil tomado por uma pandemia e uma crise econômica da maior gravidade. Eu só queria me dirigir, por último, a todas as pessoas que nos acompanharam, agradecer muito, mas pedir a elas que se inscrevam no canal, e se inscrevam no canal Os Resistentes, se inscrevam nos canais que mobilizam as forças progressistas, porque acho que isso é o mínimo que alguém que tem algum compromisso com o país, né, precisa fazer num momento tão difícil como esse. Já que a gente não pode ir para a rua, já que a gente não pode lutar das formas tradicionais, das formas clássicas, a inscrição, né, no nosso canal, por exemplo, né, no canal Os Resistentes, e em outros canais que estão fazendo essa luta, isso é muito importante. Né? Acompanhar os debates é importante, mas se inscrever, estar ali, se manifestar, falar,
quando um canal, quando o grupo, por exemplo, o nosso canal aqui, os Resistentes, aparecerem, dizer, olha, nós vamos começar agora uma campanha de movimentação em relação ao Congresso, à Câmara, ou em relação ao Senado, ou em relação ao Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde tem e-mail, a gente pode inundar de e-mails a caixa do Ministério da Saúde. Quer dizer, isso é importante. Para isso, a gente precisa estar inscrito nos canais, né? Para ser avisado, enfim, para fazer parte. Não ser somente um espectador, mas também um ator. E eu acho que o canal de vocês é uma oportunidade das pessoas não serem somente espectadoras, mas serem atores políticos desempenhando papéis relevantes. Muitíssimo obrigado, Gisele. Você pediu inscrições, com isso eu nem sou mais necessário dizer mais nada. A Gisele já fez o pedido em nome do canal, nós ficamos muito agradecidos. Queremos dizer que o canal Resistente está à disposição de todas essas lutas progressistas. Quando o seu movimento precisar do canal, vai estar sempre às ordens. Quero anunciar aqui que amanhã nós teremos 2 programações. Às 16 horas, nós vamos conversar com o professor Valdemar Guissardi, que ele vai trazer o lançamento de um livro que ele escreveu com mais 3 acadêmicos sobre o Futurice. Um livro muito importante, acho que é o único do mercado, que vai explorar tudo o que representa o Futurice em termos de perda de autonomia das universidades federais. E amanhã, às 19 horas, nós vamos conversar com o professor Nildo Ourix, que vai falar sobre a crise do capitalismo e os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina e quais os caminhos da esquerda. E quero lembrar também... Opa! Perdi a minha tela. Eu estou lhe escutando e estou lhe vendo muito bem. Cláudio? A tela ficou escura, voltou. Deu um apagão aqui na minha tela, desculpe, gente, não estava vendo nada. Bom, então eu estava encerrando, anunciando a programação de amanhã, e quero dizer para a Gisele, que sexta-feira nós vamos receber mais um integrante da ABJD, o Rogério Dutra. Aliás, você que nos indicou, ele vai comentar sobre o livro que ele participou com vários outros autores, cujo título é Pandemônio e Pandemia, ou Pandemia e Pandemônio. Pandemias e Pandemônio. Pandemias e Pandemônio, exatamente. Vamos trazer o Rogério para falar aqui um pouco sobre esse livro e pretendemos trazer outros autores também que participaram dele. Edu, sua saudação final aí, despedida do público. Só agradecer muito a Gisele, é sempre muito rica a conversa, ela nunca fala demais, porque você fala tudo que a gente não pode nem tirar nem pôr, Gisele, é perfeita a análise. Agradecemos demais e ao público que está conosco sempre, que está assistindo ou que vai assistir depois, fique com a gente. É isso aí, Cláudio. Obrigado a você pelo convite. Valeu, Edu. Foi um prazer ter você com a gente. Gisele, um beijo grande. Até uma próxima oportunidade. Um beijo, gente. Brigadíssima. E sucesso aí, viu, nessa movimentação que você está articulando. Um abraço a todos no chat e até a nossa próxima programação amanhã, 16 horas, depois das 19. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Maravilha. Abraço, gente. Quando precisar, estamos